Oi pessoal, agradecendo o apoio que oferecem adquirindo cada vez mais as obras tanto da coleção Grimorium Goetia como da coleção Grimorium Verum Carpinicron, nesse vídeo eu farei semelhante em outro canal, que também terei a versão também em inglês. Então, mesmo que no início sejam informações que já conheçam, entendam que eu as digo para registro histórico e para estrangeiros que não vivem aqui no Brasil. Então, esse vídeo será para inicialmente protestar a mantermos nossa liberdade nesta nossa realidade e peço vossa ajuda nisso, em que hoje estamos num país em transição da antiga República Federativa do Brasil para o Império do Xandaquistão, para então lhes fazer uma proposta muito interessante aqui no... Hora da Magia do... Foi. Ufa. Conforme o império jurídico do nosso país rasgou nossa Carta Magna, a instalação desse império vem varrendo o ideal da República e declara em si instalação desse império que vem varrendo o ideal da República e declara em si iminente a perda da nossa igualdade e nossos deveres e direitos, como, por exemplo, nossa livre expressão, também expressão das pessoas que se opõem aos meus argumentos. Apelarmos para parlamentares mudarem o rumo deste abismo é tão inútil quanto acreditarmos que até mesmo o presidente do Senado ou o presidente da Câmara Federal tivessem qualquer interesse nisso. Essas pessoas só se preocupam com brasileiros durante a prática deles e delas, na velha ladainha das mentiras em campanha, onde neste curto prazo vale qualquer mentira. Como consequência, cedo ou tarde frearão as nossas publicações de livros e e-books nessa censura da ignorância reimplantada no nosso país. Também algumas pessoas avaliarão minhas palavras como alarmismo exacerbado ou como fake news. No entanto, aqui eu faço a previsão de uma realidade ainda não implantada. E aqui prevejo condições ainda para evitarmos essa desgraça enquanto é repetido o mesmo procedimento da Inquisição pelas pessoas que detinham o poder na época e calavam opositores pela força, ao invés de usarem argumentos. Claro que ainda podemos publicar e praticar nossas atividades no segmento da magia, ou do esoterismo e demais atividades do ocultismo, mas cedo ou tarde isso passará a ser freado sob argumentos que sejam contra o partidão, ou como justificativas para religiões recuperarem os benefícios jurídicos e tributários que tinham antes, para este capital sustentar o partidão. Devido ao nosso país ter o grupo que usa censura a coibir livre expressão de argumentos em oposição aos argumentos dos criminosos. Este grupo que tomará o Brasil é das mesmas pessoas que antes mentiam quando brigavam pela pseudo-democracia bolivariana, persistindo há anos tentando implantá-la no Brasil. Por certo, isso não é exclusividade de brasileiros, pois em todo o nosso universo existem seres que querem levar vantagem em tudo. E enquanto não percebem o quanto custa burlarem leis, regras e princípios de seus povos com o drible de seus crimes, mesmo que escondidos na escuridão do submundo, freiam a evolução e a liberdade dos outros seres com os quais convivem. Esta é a repetição da velha estrutura mentirosa praticada, por exemplo, pelo cartel do extremo jornalismo. Você pode mentir muitas vezes para uma pessoa, ou você pode mentir uma vez para muitas pessoas. No entanto, você não consegue mentir para todos o tempo todo. Infelizmente, somado a isso, a mentira é instalada há décadas no Brasil de que teríamos uma educação de qualidade. Sempre foi farsa. Foi uma falsa lacração a implantar escravização pelo ensino com narrativas deturpadas e que nos ensinam a lermos títulos e esquecermos de ler as notícias ou os textos. Assim como aqueles professores e seus superiores, ou mesmo parlamentares detentores do conhecimento decadente, são incapazes de contra-argumentarem questões em oposição dos próprios jovens alunos e alunas. Este perfil dos incapazes, entre os outros, implantam no nosso país educação e legislação da mesma forma: obedeça ou se cale. Mas deixem-me falar das partes desse vídeo em 18 tópicos. Primeiro, herança histórica.
Conforme a nossa própria história já declara, a semente da inconstitucionalidade envolvendo o império jurisprudente da ilegalidade, desde 1995, quando Tancredo Neves eleito indiretamente, 1985, quando o Tancredo Neves eleito indiretamente não pôde assumir a presidência por doença. Ao contrário do que a Constituição obrigava de fazer eleições diretas em 90 dias, pois já havia passado a emenda das diretas, inconstitucionalmente assumiu o vice dele, José Sarney, um dos piores anos da economia brasileira, com inflações recordes na década de 80. Por mero detalhe, o presidente anterior, o general José Figueiredo, não entregou a faixa presidencial a José Sarney. Tópico 2. Mudança do rumo. Não podemos esquecer, por sorte, um ex-juiz e atual senador eleito, rebelde à causa comunista do Partidão. Na sua época, dentro do Poder Judiciário, observou que era e é o crime que financia o ideal da democracia dos bolivarianos, ou pseudo-democracia dos bolivarianos. Ele fez toda uma investigação que outros juízes de instâncias maiores comprovaram e condenaram as pessoas participantes desses crimes contra o Brasil, não contra um estado ou um município. Tópico 3. A vagarosa instalação do modelo Imperium. Percebendo que a lei tomava poder no nosso país com essa iniciativa acima, no caso, a iniciativa do... Como é que eu chamei aqui? A iniciativa contra os crimes dos bolivarianos, né? Na nossa santa inocência brasileira, o contínuo rasgar da nossa Carta Magna foi iniciado desde a Rainha da Mandioca, quando ela foi condenada ao impeachment pelas suas pedaladas fiscais. Então, o imperador, numa lei monocrática criada pelo mesmo indivíduo, permitiu que ela se candidatasse mesmo sendo impugnada, que na Constituição Federal não dá esse direito nem ao imperador nessa função, no artigo 52, e fez no próprio evento em que a rainha foi impugnada em julgamento de 2015. O tópico 4. Brasileiros mostram sua cara. Apesar do povo brasileiro desmerecer essa implantação do Império do Xandaquistão, não mais reelegendo a Ditacuja nessa guerra jurídica, em 2018 brasileiros de fato votaram num candidato fora do esquema bolivariano e o nosso país provisoriamente saiu do abismo que caía até 2022. De 2018 até 2018 nós saímos do abismo, devido à sua equipe de ministros profissionais e em sua excelência, para lhes atribuir a mínima qualificação, que merecem muito mais, conforme os próprios resultados mostrados pela nossa economia. Quinto tópico, gerência jurídica. Então isso obrigou, devido a essa mudança no paradigma popular, obrigou os ardilosos imperadores no ano de 2019 a criarem o Inquérito do Fim do Mundo, conforme nomeado por um dos imperadores na época, na sigla MA. Nele, a vítima, que começou a ação sem Ministério Público, nomeou um relator sem sorteio e o promotor virou delegado, promotor, juiz e vítima ao mesmo tempo, no caso. Nele, a livre expressão do pensamento, a liberdade de opinião, ficaram à mercê do arbítrio. Já na época, a censura foi instituída enquanto, durante a Band Mídia, esses imperadores pisotearam sobre os direitos pátrios da Constituição, como os de locomoção, de reunião, de trabalho e até de culto. Também invadiram outros poderes quando o poder dos parlamentares no Congresso Nacional foi atropelado, até com a prisão de um parlamentar, que pela Constituição, o mesmo parlamentar e os demais também, eles detinham ou detêm, teoricamente, a inviolabilidade pela declaração de quaisquer palavras, todas. Também o poder executivo foi violado quando o presidente da República foi proibido de nomear um subordinado e foi obrigado a revelar uma reunião secreta a portas fechadas no ministério, que poderia conter assuntos sigilosos. Nas sombras da lei, também soltaram um condenado federal pichuleco CPX, julgado inicialmente por aquele já citado ex-juiz e atual eleito senador, caso os imperadores não o impeçam de ser senador no futuro, breve futuro. Por mais que o império puna quem diga a verdade, o argumento dos imperadores em sua manobra jurídica inventando uma territorialidade para anular processo em seu réu pichuleco CPX, ele já cumpria a pena.
como o seu grupo de criminosos que causaram crimes à nação. Eles inventaram que deveria ser investigado em outra localidade. Até hoje, isso mantém o condenado como condenado. Sexto tópico, faltou algo. Cientes de que essa enganação jurídica só tirava o criminoso da jaula, viram que implantarem o imperialismo no Brasil até então não era o suficiente. Quando a tentativa persistente de parlamentares instalarem comprovante impresso nos votos a se possibilitar auditoria e trazer alguma idoneidade às caixas eletrônicas antigas do modelo anterior a 2020, essa medida era quase aceita em 2021, quando o pânico no império em construção, que poderia ruir com a veracidade dos dados, obrigou um dos imperadores do Xandaquistão a ir pessoalmente coagir parlamentares a não permitirem a auditoria dos votos e continuarem a burlar a lei eleitoral. E o imperador foi pressionar pessoalmente para que se mantivesse os tentáculos da farsante pseudo-democracia bolivariana naquelas caixas eletrônicas. Sétimo tópico, Deus não é programador. Na nossa razoável santa confiança de mantermos crescente prosperidade, nós brasileiros de fato acreditávamos que a maioria absoluta dos votos manteriam mesmo a prosperidade dos profissionais desde 2018. Assim toleramos o açoite à lei caso o condenado pichuleco CPX, mesmo livre das grades, ficasse longe das eleições, como impede a lei da ficha limpa de condenados se candidatarem a cargos públicos até hoje. Mas enquanto nós, brasileiros de fato, acreditávamos votarmos na continuidade da nossa prosperidade, fomos enganados quando imperadores inconstitucionalissimamente permitiram o criminoso se candidatar ao cargo maior do executivo, a presidência, em corrupção, burlando a lei da ficha limpa. Oitavo tópico, caixas eletrônicas em operação 2022. Agora, em 2022, diante da farsa nas caixas eletrônicas em que depositávamos o voto da confiança em nosso futuro, conforme farsa comprovada por auditoria de técnicos financiada pelo Partido Liberal, PL, ignorávamos até o final de outubro que os resultados da loteria do software eleitoral pudesse ser algo diferente do que ocorreu na Rainha da Mandioca, quando, como bobos, conforme a auditoria do PL, o povo brasileiro foi enganado. Finalmente, aquela estrutura da farsa das eletrônicas verificada pelos programadores, comprovando que dados inidôneos não poderiam receber auditoria em milhares de caixas anteriores a 2020, pois possuíam o mesmo número, isso não os possibilitava distinção nem auditoria. Conforme comprovado e documentado pelo Partido Liberal e sem qualquer antítese técnica, que não existe qualquer idoneidade no sistema, mostrou-se a que servia a ação dos imperadores requerendo urnas sem comprovante impresso e sem auditoria. Além das provas apresentadas corrompendo essa pseudodemocracia mantida pelo império do nosso ainda Brasil, agora todo mundo já sabe sobre o crime desses traidores da democracia brasileira, enquanto ela ainda existe. No entanto, esse passo para a instalação do Império do Xandaquistão e sua dita, que é dura multa, sem argumentos técnicos, inconstitucionalmente o PL foi cerceado a se calar neste ano também de 2022. Nono tópico, futuro sob comando. Então, como o futuro aqui foi, é e será resultado das nossas ações no presente, muitas pessoas que praticam qualquer tipo de magia ou atividades místicas percebem como qualquer outra pessoa no mundo todo que existe muita gente buscando aprender o que nós já experimentamos. Esta é a forma de renda que qualquer que seja nosso futuro jurídico-político, podemos gerenciar os resultados. Assim, mesmo que lidamos com anjos, com santos, com demônios, com djinn, com orixás, com gnomos, duendes, fadas, ondinas, salamandras ou qualquer outro ser que nos traga os objetivos almejados, imediatamente podemos escrever algo do que já tivemos sucesso. Então, o 10º tópico é como gerenciar nossa sobrevivência diante de tantos problemas. Sei que muita gente enxerga magia e ocultismo como uma forma romântica, seja da qual linha que pratique, mas saiba que ao praticar magia cedo ou tarde a conta chega.
separando assim quem entrou para brincar e ver o que acontece daquelas pessoas que trabalham seriamente com isso, arcando com os resultados para se aprimorar, corrigindo seus próprios erros. As pessoas insanas, incapazes de reconhecerem seus erros, são por isso incapazes de se corrigirem, óbvio. Então, aprendemos a lidar na real magia, a lidarmos com os nossos próprios erros e problemas. Mas isso não implica que aprendermos a lidar com os problemas que os outros nos causam. Quem já sabe é ótimo, mas aqui procuro trazer uma alternativa para a qual você possa depender exclusivamente do esforço pessoal de quem teu, né, ou de qualquer pessoa que realmente pratica, inclusos métodos divinatórios, métodos de gnose e terapias de cura, por exemplo. 11º tópico. Então, como sobreviveremos então? Sobrevivermos? Muita gente que pratica essa ou aquela atividade aprendeu formas de orientar pessoas no segmento que atua. No entanto, a iminente crise dessa situação política já dita piorará ainda mais a situação do que era pré-2016, quando estávamos numa baita crise econômica. O que isso lhe preocupará quando mais pessoas desesperadas investirão no ocultismo para resolverem seus problemas? O problema é que o giro de dinheiro na nossa economia vai despencar em 2023, caso a fraude do império persista. E esta velha máxima de que crise da economia significa prosperidade do ocultismo vai furar. Existe um esforço de muita gente brasileira de fato lutando a evitar isso e terminar a possível desgraça bolivariana, mas ainda assim é importante você entender que existem países no exterior que lhe servirão como recurso, mesmo sem você sair do Brasil. No caso, é precaver do que remediar. Ao contrário do que pessoas tímidas pensam serem capazes de escreverem livros ou e-books, darem cursos ou venderem produtos brasileiros no exterior, existem muitas pessoas e empresas brasileiras mesmo capazes de lhe darem auxílio para isso. Muitas empresas brasileiras precisam, com um ou outro caminho, no futuro vender seus produtos, e você pode ganhar com isso, sem gastar nada ou pouco valor além do percentual das vendas destinados nas empresas produtoras. 12º tópico. Por que me preocuparia em vender isso no exterior, caso possa fazer isso no Brasil? Quando falei que não pode. Mas melhor ainda, porque não fazer os dois ao mesmo tempo? Precisa esperar uma crise para tomar essa atitude? Enfim, conscientes de que focamos apenas num único mercado, perdemos grande oportunidade do eventual furor no outro, vamos aprender com algumas construtoras que foram trabalhar também nos Estados Unidos e, esperando que o grande capital de giro naquele país lhes desse muito sucesso, até deu, durante certo período. Depois da crise deles em 2008, muitas filiais deles nos Estados Unidos quebraram ou quase quebraram, e a matriz no Brasil que manteve o caixa dessas empresas. Isso pode acontecer o inverso também de 2023, quando melhor precaver do que remediar. Então, em 13º tópico, mas o que poderia oferecer no exterior se não falo inglês, no caso seja esse o seu caso? Realmente parece difícil explorar o mercado estrangeiro quando não se fala somente português. Quando somente se fala português, mesmo porque basta dizer que a pessoa ou empresa brasileira que portugueses nativos, que falam a mesma língua que nós, que lá vivem, nos boicotam imensamente. Portanto, é muito difícil se embasar na língua para um negócio ativo. Porém, existem os negócios passivos, onde com tradutores, até mesmo online, gratuitos, você pode adaptar os teus conteúdos a criarem uma demanda pelos teus produtos e serviços no exterior. Como exemplo, criar palavras cruzadas, caça-palavras, quebra-cabeças, sudoku ou demais impressos chamados de baixo conteúdo, que são livros, até mesmo livros para colorir, são uma outra opção para você agregar o conteúdo com o qual você trabalha com estes meios de ganhar dinheiro e promover tua marca no exterior. Isso não é só para o ocultista, qualquer empresa pode fazer isso também. Lembre-se que a sugestão aqui feita é para que façam isso usando, por exemplo, a KDP da Amazon, quando pode até parecer difícil no começo, mas quando você aprende, as suas possibilidades de produzir conteúdo para venda passiva são quase que ilimitadas. Então é possível que, caso tenha experiência em digitação, por exemplo, digitar texto, não é programar não, é digitar texto, por exemplo, até máquina de escrever, se você tiver para te usar também. Por exemplo, então você pode fazer um livro de sudoku em uma semana e exportar para o exterior.
Ou não, né, você exportar, você deixar exposto para que o exterior possa vender para você, a empresa no exterior, a Amazon, possa vender para você e você possa trazer seus lucros para o Brasil. Ou seja, custo mínimo e ganho máximo. Sem gastar nada, muitas vezes, e sem se obrigar necessariamente a manter qualquer estoque contigo. E melhor, sem ter qualquer obrigação a acompanhar o processo de venda e entrega, que ficam a cargo da empresa editora, da própria editora, no caso a KDP, que é da Amazon, por exemplo. Tá? Tem outras. Além dos impressos, o site da Amazon se especializou em ser mais uma plataforma do que uma enorme empresa, como eram antes de 2000. Então dão possibilidade para que você também venda até mesmo suas produções artesanais nas lojas deles. Ou seja, caso queira produzir os artigos e fazer merchandising da tua marca, como canecas, camisetas, luvas, bonés ou qualquer coisa, pode também utilizar outras empresas de print on demand, também gratuitas, para oferecer seus produtos. Mas nesse caso é um pouco mais difícil, pois caso você o faça fora da grande Amazon.com, o site deles, da Amazon, você terá a obrigação de divulgar tanto a tua marca como o teu ponto de venda online. Isso pode lhe custar uma boa grana de divulgação. 14º tópico. Mas como posso pensar em expandir o mercado de consumidores de meus produtos e ou serviços se além de não falar inglês ou outra língua eu não tenho capital para investir? Para produzir a maior quantidade de opções que eu sugeri, existem muitos aplicativos online que oferecem também recursos grátis para começar essas suas atividades, como por exemplo o site Canvas. Existem outros pagos também muito bons, como o Creative Fabric, mas esses eu recomendo principalmente quando você começar a ganhar dinheiro e precisar investir em algo para te facilitar e aprimorar detalhes técnicos da tua produção. Mesmo porque ao investir no próprio Canvas também se multiplica um leque de alternativas chamados Pro, né? Quando você se tornar esse assinante Pro, para poder ampliar as opções. Mas para entender o qual simples é para você começar, para o meta atingir, tem um autor muito conhecido no exterior chamado S. Robb, ele trabalha também no ramo ocultista, que publicou mais de 600 e-books apenas na Amazon, e isso já lhe garante recursos para uma vida confortável. E olha que isso lhe sirva de inspiração do quanto você pode assumir um objetivo maior, sem que obrigatoriamente espere conseguir esse volume de produção do dia para a noite. Um detalhe importante que ele usa e que eu preciso lhe instruir é que a grande maioria das obras dele estão no sistema da Amazon chamado Kindle Unlimited. Nesse sistema, a pessoa cliente da Amazon assina uma mensalidade pagando por mês R$19,90 e quando acumular um montante de no máximo 20 e-books em sua carteira, ele passa a devolver um e-book dentro da promoção para pegar um outro, ilimitadamente, durante esse mês. Acabando esse mês, paga o próximo mês R$19,90 e continua com a mesma possibilidade ilimitada de baixar e-books. E a pessoa autora ganha aproximadamente 1 centavo por cada página que a pessoa que emprestou o seu e-book lê. Então pode parecer migalha, mas os ganhos que ele possui com mais de 600 e-books dentro desse sistema dá quase $500 por dia. Isso sem contar o que ele ganha com outras editoras ou com os serviços que ele presta. Será que isso lhe serve de inspiração também para você? Se liga. Mas vamos lá, 15º tópico. Mas por que faz este vídeo, essas editoras no Brasil que poderiam fazer todo esse trabalho por você? Então vamos lá, desde que a internet surgiu, houve uma crescente migração do grande volume do comércio de obras para a internet, do que apenas das lojas vendendo do físico para o físico, né? Algumas editoras, como por exemplo as editoras online, como a Barnes & Noble, antes elas se destacaram pela grande qualidade nos seus produtos impressos, mas o descaso com o conteúdo digital freou muito sua evolução. Somado a isso, a Barnes & Noble, entre outras, sempre deixou um buraco para pessoas autoras que buscavam desenvolver produtos agregados às suas obras, fazendo com que a Amazon abocanhasse esse buraco com total furor e se desenvolvesse cada vez mais com o tempo e principalmente com a interatividade com seus clientes. Aqui no Brasil, infelizmente, o antigo modelo de editoras que, antes de 95, ainda eram exclusivamente de modismos que gerenciavam a maioria dos formadores de opinião, um amadorismo obrigou a maioria dessas editoras a fechar, quando não se adaptaram também ao conteúdo digital.
Por outro lado, ainda existem muitas pessoas consumidoras presas ao conceito de ficção, que foi semeado principalmente pela televisão e suas narrativas surreais, inclusive das livrarias brasileiras, até mesmo online, que insistem em divulgar somente obras desse segmento de ficção, mas suas avaliações diminuem à medida que as mesmas deixam de semear o velho folhear de novas ideias nas muitas livrarias que também fecham aceleradamente. Mas, focado nas editoras brasileiras, a grande maioria pouco se preocupa em desenvolver um mercado estrangeiro às suas obras. Quando muito, dando alguns centavos pelo preço de capa à pessoa autora. Isso nos contratos normais. Por outro lado, para as pessoas que se aventuraram nesse segmento, ao invés de míseros centavos por cada livro vendido, podem escolher qual o volume de seus royalties por cada obra já vendida. Isso, tanto caso você escolha vender as suas obras impressas, como caso queira vender a obra digital. Sem contar que, até hoje, para você ter uma obra publicada por uma editora brasileira, ou você investe muita grana para encher quartos com centenas de tua obra impressa para você mesmo, você é a pessoa responsável pela venda, ou aceita ganhar menos que 5% do preço da capa para a editora patrocinar sua obra e lhe obrigando a investir muito do seu dinheiro e também auxiliando a divulgar a obra. Mas isso, 16º tópico, mas isso é diferente caso você se autopublique? Sim e não. Sim, porque muitos dos procedimentos precisam ser feitos pela pessoa autora, mas com o conteúdo da comunicação digital isso passou a ser muito mais fácil do que aqueles velhos procedimentos caros e pouco efetivos de mala direta, distribuição de folders e outros investimentos em publicidade que voltam no máximo 20% do investido. Sem contar que, para a tua obra ficar viva no mercado, almejada pelo público consumidor, cotidianamente lhe proporão ações para a revitalização ou novo nicho de mercado, ou para revitalizar público novo no nicho já trabalhado antes. Então, uma vantagem da autopublicação pouco comentada, que diferencia a mesma da tradicional, é a barata e valiosa interatividade da pessoa autora com o seu público-alvo, que isso é infinitamente mais efetivo do que qualquer uma propaganda que pede cada vez mais credibilidade no mercado consumidor, tamanha falsidade diária em seu conteúdo. O público não perdoa falsidades, portanto, quando a pessoa autora mostra sua cara a responder ao público, desenvolve um laço fantástico, caso sério e efetivo. Isso, além de ser muito mais barato quando você, como pessoa autora, sinceramente resolve os buracos que por acaso existam, além de adquirir ideias para tuas novas obras, pode corrigir as já publicadas com muito mais agilidade e fidelizando o público muito mais do que gastando zilhões em propagandas. Como o público estrangeiro não é diferente. O único problema que não mencionei é que isso lhe obrigará a conhecer a cultura do mercado que entrará, para evitar gafes culturais. Como exemplo, quando parece que você fez amizade com uma pessoa em algum outro país, quando manda um abraço pode ser algo ofensivo. Qualquer outro exemplo de atitude precisa ser analisado também ao explorar novos mercados. 17º tópico. Mas qual benefício eu, no caso, Tesla de Murbox, obtenho com esse vídeo? Com essas sugestões? Vamos lá, como eu falei anteriormente, o modismo literário não é exclusivo dos anos 90. Atualmente ainda existem muitas editoras que lacram seus autores e autoras como excelentes, magníficos, os colocando num altar onde parece que todo o resto dos autores e autoras não prestam. Esse altar ideológico é o mesmo que universidades fazem, como a recém-condenada FGV fez os seus esquemas com a Universidade de um Imperador, e o mesmo obrigou a Polícia Federal, quando não sei se sabe, mas é um esquema bem bolado que a maioria dos professores e professoras em seus estabelecimentos obrigam a lista de obras a serem adquiridas no início do ano desses mesmos autores dessas mesmas obras, dessas mesmas editoras, desculpa. E pelo menos o patrocínio anual das obras e autores estaria garantido. Enfim, este segmento acadêmico tem dessas artimanhas, boicotando quem os adquira por sebos, quando as obras possuem o mesmo conteúdo, na maioria das vezes trocam apenas de capas. Sacou o esquema? Então essa divulgação com professores
é o mesmo esquema de muitas obras de ficção ficavam nas estandes principais das livrarias, e as editoras que não investiam, entre aspas, né, davam jabá na divulgação de suas obras, essas ficavam enfurnadas no fundo das prateleiras, quando possível encontrá-las. No entanto, como falei antes, o contato entre público e autores online quebrou essa pirâmide que separava muito ambas as pessoas autoras das pessoas leitoras, e isso foi maravilhoso para ambas as partes. Mas ao mesmo tempo que para pessoas leitoras terem contato com as pessoas autoras, também começaram a ocorrer contato entre várias pessoas autoras com muito mais constância. Então, em alguns casos, essas reuniões de tão maravilhosas, quando discutem um assunto interessante e que ambas as partes têm muita afinidade, e muita coisa pode ser maravilhosa e persistir por horas. Imediatamente possibilita também que as pessoas leitoras se interessem pelo conteúdo e, cedo ou tarde, adquirem essas obras dessas pessoas autoras. No exterior isso é muito comum, mas no Brasil tem pouca iniciativa. Tem exemplos fantásticos também dessa iniciativa, que é, por exemplo, o pessoal da Magia do Caos, que, apesar de muitas vezes terem métodos e opiniões distintas sobre alguns assuntos, ainda assim valorizam muito suas reuniões que, caso vendessem obras derivadas de cada reunião, multiplicariam tanto o interesse da audiência como seus lucros. Mas eu citei esse exemplo também, pois é muito ativo, quando por outro lado também existem pessoas um pouco mais maduras, como o pessoal da bruxaria, a Tânia Gore e seu Coven, a Márcia Brazão também, são as mais conhecidas, né? Que eles se abrem ao contato com pessoas afins, a desenvolverem contato com o seu público diretamente. Vídeos trazem um fôlego de expectativa do público, mas o mais importante é a interação. Porém, além desse recurso, os vídeos sobre assuntos relacionados às obras e o feedback ao público são extremamente valiosos. Debates sobre este ou aquele assunto do ocultismo. Sei que fuja um pouco do assunto, mas dentro da ufologia, um grupo de autores estrangeiros aborda em suas reuniões e entrevistas com inúmeras outras pessoas autoras de outras obras que revitalizam os temas, tanto de uma obra quanto de outra, de um autor quanto de outro, que antigamente mofavam em prateleiras, como por exemplo assuntos como arqueologia. Mas quais pessoas autoras têm destaque aqui no Brasil para serem realizados esses eventos reunindo pessoas autoras de temas distintos, mas com alguma relação? Esse no caso o 18º tópico. Olha só, eu não posso dizer que a coisa funciona quando ambas as partes se empenham em fazer. Quer dizer, eu só posso dizer que a coisa funciona quando ambas as partes se reúnem e se empenham em fazer o melhor possível. Mas o mais importante não é quem é a pessoa que fará este ou aquele que falará sobre este ou aquele assunto. Que quando a pessoa fala, parece que pisa nos meros mortais que seguem a mesma pessoa, desmerecendo quem tem opinião distintas. Mas principalmente importante para as pessoas novas autoras que podem trazer visões diferentes sobre o que conhecíamos ou acreditávamos antes, com humildade para ouvirmos também, e o mais importante, divulgarem nessas obras novas para que possamos enriquecer o que já trabalhamos ou estudamos sobre, e assim conhecendo algo do conteúdo para buscarmos adquirir as mesmas obras de tais autores. Bom, para todo mundo, só falta as pessoas que terminaram suas obras entrarem em contato uma pessoa com a outra, principalmente quando podem haver outros assuntos afins para uma abordagem com opiniões distintas, mas complementares. Nesse final de vídeo, em breve, um lançamento muito interessante sobre a Goécia, que é na forma de um complemento parecido com os e-books que eu lancei sobre a coleção Grimário Verum Carpe Nigrum, com sugestões de uso para o melhor aproveitamento possível, mas agora também em inglês. Postei na editora na sexta-feira, dia 25/11 de 2022, e podem adquirir esse instrutivo game book provavelmente, não tenho certeza, tá na Amazon amanhã, na segunda-feira, dia 28/11 de 2022. Sei que eu saio um pouquinho da linha de magia com os elementos, mas para o desenvolvimento dessas pessoas autoras no Brasil, esse vídeo se faz necessário. Também tem no caso do mesmo livro, livro impresso, também interativo, de jogos, né, que é o Caça-Palavras Goécia, em português, que podem adquirir pela livraria virtual Amazon, com ASIN, B de Brasil, 0, B de Brasil, M de Marrocos, S de Suíça, R de Rússia,
K de Quite, 2 de numeral 2, Y de Yankee e G de Grécia. Aqui no Brasil eu não sei porquê, mas a Amazon mostra, mas não disponibiliza ainda, enquanto nos Estados Unidos está por $8,99. Tem 120 páginas de atividades para cada um dos 72 Diamonds, junto com outras informações pertinentes para teu uso ritual. É isso, pessoal. Não posso esquecer de lhes avisar os novos lançamentos disponibilizados e já disponíveis em e-books na Amazon no exterior. Não me perguntem por quê, mas a editora deles, a KDP, não tem autorização para vender essas obras de baixo ou sem conteúdo no Brasil, chamadas de low content no original em inglês. Mas enfim, quem puder me ajudar no exterior adquirindo esses livretos rituais, são blocos de anotações num tamanho de bolso, com páginas em branco ou pautadas relacionadas à Goécia para guardar inscritos exclusivamente à magia, enquanto que, ao mesmo tempo, portal para o patchworking da própria capa, assim já oferecem recursos para todas as atividades desse padrão. Basta procurarem por Notebook Tesla de Murbox esses livros de bolso, com cada um na capa com o sigilo de um dos 72 sigilos dos Diamonds da Goécia. Assim, agradeço a presença de vocês e lhes desejo uma ótima semana. Abração! Fui!